Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar Dealer e dessa vez com a Epson. Gostaria de agradecer por todos vocês estarem assistindo. Aproveitem, compartilhem esse link nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Gonçalves, ele é gerente regional de produtos pela Epson Brasil e ele vai falar para nós nesse webinar sobre a linha completa de projetores home cinema de 2018, não é não? É isso aí. Bom, um bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar com o pessoal da Dealer aqui participando desse webinar sobre a linha de home cinema da Epson para o ano de 2018. Durante essa apresentação, nos próximos 40, 50 minutos, a nossa ideia é compartilhar as principais linhas de produto que nós recentemente lançamos ou que nós vamos lançar durante o ano, que é estratégico para a Epson nesse ano de Copa do Mundo, e fazer com que todos vocês tenham o máximo de conhecimento para suportar a tomada de decisão de vocês, né, nos seus projetos de integração, nos projetos de entretenimento, né, numa época tão importante que a gente vai ter grandes eventos. Então, começando a apresentação, como o Fabrício comentou, eu sou o Gabriel Gonçalves, gerente regional de produto da Epson, responsável pela linha profissional, e quero começar essa apresentação mostrando um pouco para vocês sobre como a Epson está se posicionando no mercado a partir desses últimos anos, né, como marca. A Epson, para quem não sabe, é uma empresa japonesa, ela já existe desde os anos 50, 60, bem voltada à fabricação de produtos com tecnologias proprietárias. Muitos de vocês já conhecem muitos produtos da Epson, como impressoras matriciais, impressoras jato de tinta, né, como projetores multimídia também. E nos últimos anos essa empresa tem desenvolvido bastante tecnologia para o mercado que a gente chama B2B, né, que são grandes negócios ou grandes empresas industriais, saindo um pouco de uma vertente consumer, que a gente pode chamar assim, para uma vertente mais business. Então essa fotografia que eu mostro para vocês de uma cidade representa muito isso. O novo papel da Epson como marca, desenvolvendo sempre tecnologias proprietárias, embarcando nos seus próprios produtos, com um perfil de criação de produtos cada vez mais profissionais. Nesse caso, a linha de home cinema é uma dessas linhas, uma linha profissional para o mercado bastante exigente, para clientes bastante exigentes. Um segundo slide que fala um pouco do grupo, Seiko Epson. Vocês conhecem a marca Seiko com a marca de relógios, que vincula bastante a palavra precisão, que é um dos pilares da empresa. Inclusive, os pilares da Epson hoje estratégicos internacionais são compactação, eficiência e precisão. Essas três palavras ditam o desenvolvimento da tecnologia e o embarque da tecnologia dentro dos produtos. Aqui são 4 verticais e áreas de inovação da empresa. Uma Precision Core, que são as cabeças de impressão que vão desde impressoras pequenas, de consumer, de uso dentro de casa, até grandes plotters com impressões em tecidos, que é uma nova tendência da Epson também, a grande impressão de volumes, tanto para o mercado empresarial quanto nesses mercados inovadores de moda, onde temos muito para crescer nos próximos anos. Temos inovação nas cabeças de impressão. No caso dos painéis LCD, que é um pouco do foco do nosso negócio para projetores, somos fabricantes dos painéis LCD, várias marcas no mercado que usam projetores LCD usam a nossa tecnologia. Também estamos lançando uma série de tecnologias que chamamos de wearables. São os óculos de realidade aumentada ou são os relógios que trazem uma série de componentes e sensores que essa empresa desenvolve e embarca nesses produtos. E também somos uma empresa de fabricação de robôs. Boa parte dos produtos que exigem altíssima precisão de montagem utilizam hoje, indústrias, utilizam robôs da Epson. Duas grandes inovações históricas dessa empresa, a cabeça de impressão e o painel LCD, deram origem a vários produtos do mercado consumer e do mercado profissional. Do lado esquerdo desse slide mostro produtos como impressoras pequenas e grandes impressoras plotters. Do lado direito, o painel LCD, que hoje está presente desde projetores de entrada para o mercado corporativo e educacional, projetores interativos, que inovação no mercado de educação, projetores para instalação profissional e projetores para grandes eventos.
né? Então, compondo que o coração do projetor hoje é uma tecnologia de desenvolvimento da Epson. E como a Epson se desenvolve, né? Como a Epson hoje constrói projetores? No Japão nós temos mais de 1.500 engenheiros orientados a desenvolvimento somente da linha de projetores e somos uma das empresas que mais cria patentes no mundo. Aqui tem um gráfico que mostra, né, entre os anos de 2006 e o ano de 2015, somos a empresa número 1 nos Estados Unidos em criação de patentes de tecnologia. Temos a patente de criação de tecnologia da tecnologia de projetor LCD, né, o painel LCD. Somos a marca número 1 do mundo em vendas unitárias de projetor, com um share mundial de 35% aproximadamente. E na América Latina, no ano calendário de 2017, nós fechamos o ano em vendas unitárias de projetor com um patamar de 60%. Né? Então a gente tem a linha de projetores como core business da empresa. Né? E é a marca que tem maior portfólio, abrangendo maior número de segmentos possíveis, desde home cinema, projetores convencionais e para usos gerais, projetores interativos, instalações corporativas e instalações profissionais. Foco da nossa apresentação hoje é a linha de home cinema. Nos últimos anos, a Epson tem apostado muito no desenvolvimento de tecnologias voltadas para esse segmento importante e tem conquistado muito espaço também, atendendo a requisitos do mercado, ouvindo os clientes e lançando produto que se enquadram com os graus de exigência de profissionais, tanto de entrada quanto profissionais de um nível bastante avançado. E nós vamos falar sobre isso durante a próxima apresentação, né? Durante essa apresentação. Para começar, uma informação sobre oportunidades para quem é integrador do mercado, para quem busca maiores informações sobre como está esse mercado de projetores multimídia, né? Como é que a Epson se posiciona nesse mercado, qual é o crescimento, qual é a oportunidade de vendas unitárias que temos no mercado. Então observem esse gráfico, ele é um gráfico que mostra as vendas unitárias no Brasil, ano a ano, até o ano de 2020. Então se observa que esse é um ano de Copa do Mundo, né? Nós vamos ter um crescimento grande nesse ano de Copa, de venda de projetores no Brasil, principalmente pelo grande evento. E por que essa curva ela é uma curva tão ascendente, tão crescente? Porque hoje os fabricantes de projetor multimídia conseguem chegar com soluções mais baratas, com custo-benefício mais atrativo, portfólios mais amplos, novas tecnologias como laser, por exemplo, que fazem com que esse mercado cresça. Né? A Epson se posiciona nesse mercado também como um dos líderes que vai seguir fabricando projetores para todos os segmentos de home cinema e acreditamos aí que o nosso portfólio é um portfólio bastante interessante para os projetos de grandes integradores e os produtos inovadores para os nossos usuários finais. Durante esse ano passado, de 2017, a gente alcançou no Brasil a posição de share de 48% no portfólio de projetores de home cinema. Passando um pouco a nossa apresentação para uma parte de tecnologia, que é falar um pouco sobre a formação da imagem, né, do projetor multimídia de home cinema. Hoje no mercado, basicamente, nós temos dois tipos de tecnologias, a tecnologia 3LCD e a tecnologia DLP. Ou podemos dizer também tecnologias de 3 chips, onde a tecnologia DLP também tem uma tecnologia de 3 chips, principalmente posicionada nos projetores para cinema digital profissional deles, a tecnologia 3LCD, que é a da Epson, e a tecnologia de um chip DLP. Essas tecnologias elas têm modos diferentes na formação da imagem. Então, as tecnologias de 3 chips elas são pautadas por manter a produção do brilho em cores e brilho em branco no mesmo nível na especificação do produto, enquanto a tecnologia de um chip DLP, o brilho em branco e brilho em cores, eles não têm o mesmo nível pela forma como a imagem é criada. No caso de tecnologias de 3 chips, 100% do tempo na formação da imagem, eu tenho a luz sendo formada e a intensidade de brilho em branco e brilho em cores sendo pautada pelo mesmo nível. Tecnologia de um chip, a formação da cor branca, né, branco é a somatória de todas as cores, ela tem a mesma intensidade, só que quando eu crio uma métrica e mensuro a intensidade de brilho das cores, eu observo que eu tenho uma
pela tecnologia não ser uma tecnologia de formação de cor real e sim sequencial, eu tenho uma formação de cores numa intensidade menor do que apresentada nas especificações técnicas dos manuais. E isso me cria uma percepção mais ou menos como essa, né? Então eu tenho uma percepção que tecnologias de 3 chips, elas têm uma intensidade de cor maior quando eu tenho imagens coloridas sendo projetadas versus tecnologias de um chip. Convido a todos vocês a entrarem no site chamado colorlightoutput.com. Lá vocês vão encontrar todas as marcas de projetores, vários modelos dessas marcas, e vocês podem escrever o nome de uma marca com o nome de um produto que vocês conhecem e comparar com uma marca e um produto que tem uma tecnologia de um chip versus 3 chips. Vocês vão observar realmente qual é o brilho em cores e o brilho em branco daquele produto. Por mais que a convenção principal que a gente tenha no mercado hoje, ela sugira que a gente coloque só o brilho em branco como a especificação principal do projetor, né? Sabe que o projetor, quando projeta um conteúdo, o conteúdo não é 100% branco. A gente convida vocês a entender um pouco melhor. Quando eu jogo uma imagem de cores para o meu projetor de home cinema, ou qualquer outro projetor, de qualquer outra tecnologia, qual seria o brilho em branco e o brilho em cores real desse projetor? Aqui eu tenho, por exemplo, uma comparação entre um projetor da Epson, o Home Cinema 1060, que é um dos projetores que nós vamos cobrir aqui na apresentação, versus um projetor tradicional da competência, que no seu catálogo mostra que o brilho do projetor é um brilho de 3000. Quando a gente faz a métrica do brilho em cores, o projetor da Epson mantém a mesma intensidade do brilho, né, com 3100 lumens, e o projetor da concorrência, que é a especificação dada no catálogo é de 3000 lumens, o brilho em cores cai para 700. Né? Então, essa é uma diferença que hoje não é muito divulgada nas especificações técnicas, e a Epson gosta de chamar atenção para o consumidor que quer entender melhor sobre o que está por trás da formação do brilho dessas tecnologias. Passando um pouco para o portfólio de projetores da Epson, a Epson basicamente divide o portfólio dela em 3 categorias. Apesar da apresentação estar em inglês, ela é bastante visual, né? E eu vou explicando para vocês, ponto a ponto, algumas palavras técnicas que estão nesse mercado. Então, a primeira categoria a Epson coloca com o nome de Family and Friends, que seria uma categoria mais de entrada, de entretenimento, de usuários que querem um projetor que tenha características profissionais, mas a um custo-benefício já mais adequado ao grau de investimento que ele quer fazer. Existe um segundo nível que a gente chama de AV entusiastas, que são basicamente já pessoas que buscam uma integração mais profissional nos seus ambientes. Ela dedica já um ambiente para home cinema, já está disposta a fazer um investimento maior. E o terceiro nível, que são os dos experts, são os que têm já um grau de exigência um pouco maior, né? Já buscam tecnologias mais inovadoras, algumas características técnicas também mais avançadas. Eu diria assim que a primeira categoria de Family and Friends é um profissional de entrada que quer ter um bom home cinema com uma boa qualidade de imagem e busca sistemas de sons de entrada também, mas já se diferenciando de uma televisão. E os níveis de entusiastas e experts já seriam esses usuários que têm projetor multimídia como um hobby, né? Ele valoriza muito o ambiente que ele usa o projetor, a qualidade de imagem, a emoção real que está por trás daquele momento que ele está vendo ou o jogo de futebol dele, ou o filme dele, a realidade de cinema. Né? No caso do usuário de entrada, né, aquele usuário que vai usar mais para jogar um videogame com um grande impressionismo de uma tela grande, ou assistir um documentário, um seriado com uma tela grande, que é um dos grandes diferenciais do projetor, né? O custo por polegada, a emoção de poder assistir em grandes telas. Passando então essa primeira família, que é a família que a gente chama de Family and Friends, ou de entretenimento, ela é composta basicamente por 3 plataformas de produto: a plataforma do projetor Home Cinema 1060, a de um projetor que recentemente a gente lançou na América Latina e no Brasil, que é a Home Cinema 2100 e o Home Cinema 2150,
E termina com a plataforma do home cinema 3710+. Dessas famílias de produto, 2 delas, como vocês podem ver, já trazem a característica de serem projetores compatíveis com 3D. Dentre os principais recursos que a gente tem nessas famílias de projetores, eu destaco 2 entradas HDMI, né, tecnologias no mínimo com resolução Full HD, né, ou seja, 1080 linhas no mínimo de resolução, flexibilidade de instalação, eu poder instalar o projetor fora do centro da área de instalação, ou eu já ter, por exemplo, a característica de lane shift em alguns desses projetores que permite o deslocamento da imagem sem a perda da qualidade dela, que é o que eu expliquei agora, né, o lane shift. Alguns projetores, ou todos esses projetores já trazem speakers, no caso do 3710 um pouco mais potente, né, para ser uma redundância a uma instalação de áudio que eu necessariamente teria que ter no ambiente. Caso eu não tenha, o projetor traz e atende num nível satisfatório o grau de, vamos dizer assim, a potência de áudio no ambiente. Tecnologia MHL, que é um protocolo presente em uma das portas HDMI desses projetores, que permite eu conectar meu smartphone, meu tablet diretamente no projetor e controlar com o próprio controle remoto do projetor, eu controlo o meu smartphone, além de deixar ele carregando. Essa é uma característica que deixa o projetor smart ao conectar o meu smartphone nele e facilmente controla os conteúdos, vídeos, fotografias que eu tenho dentro do meu dispositivo. Todos os projetores da Epson que eu instalo em rede, seja via rede física ou rede wireless, eu posso fazer o download na Play Store ou na Apple Store do aplicativo iProjection, conecto diretamente o meu dispositivo no projetor, então eu posso ver vídeos, posso ver fotografias, então eu tenho essa ligação entre dispositivos e projetor através do iProjection. Eu tenho, no caso do projetor 2150, o módulo Miracast. Para quem não sabe, o Miracast é um novo protocolo Wi-Fi de transmissão de áudio e vídeo em alta definição. Então isso traz para mim a possibilidade também de transmitir conteúdos de alta definição sem fio, apesar de saber que boa parte das aplicações profissionais o melhor é a instalação com fio pelos níveis de resolução de vídeo e a estabilidade, né, mais adequada a gente usar por fio, mas o Miracast ele vem como um protocolo, um benefício para o nosso usuário que eventualmente quer fazer uma apresentação de um vídeo de alta definição, usando esse benefício de eu ter uma velocidade maior de transmissão de áudio e vídeo, e já incorporado em famílias dos nossos produtos. E para terminar, como eu disse para você, o 3D, né, que ainda, apesar de não ser uma tendência grande no mercado, ela tende em 2 das famílias de produto que a gente traz hoje. Os óculos são opcionais, devem ser comprados como acessórios opcionais para aqueles usuários que gostam de assistir conteúdos 3D. Falando um pouco sobre tecnologias que estão por trás dessas famílias. Falei um pouco sobre o MHL para vocês, essa é uma fotografia que representa bastante isso. Conecto o meu smartphone na porta HDMI, posso usar e controlar áudios e vídeos desses dispositivos, além de carregar o meu dispositivo pela porta HDMI, mas também eu tenho alguns outros dispositivos, como o Roku, que é um bem famoso fora do Brasil, que é um pendrive e que ele transforma o projetor num projetor smart. Ele traz um controle remoto, eu conecto ele no meu projetor e eu posso ter acesso a YouTube, Netflix e outros aplicativos diretamente no meu projetor. Mas fora isso, a gente sabe que no mercado, alguns outros dispositivos como o Chromecast, que vai espelhar o seu próprio dispositivo Android ou Apple, e também a Apple TV, acabam sendo já outros dispositivos famosos no mercado que se conectam ao projetor, transformando o projetor em smart. Mas a MHL, ela permite que o smartphone, ou tablet, ou alguns outros dispositivos do mercado também sejam conectados ao projetor, que com o projetor, com o próprio controle remoto, eu tenho esse tipo de controle.
Uma outra característica interessante que eu tenho são alguns filtros digitais que os projetores de home cinema trazem para a melhoria da imagem. Tecnicamente, na evolução do tamanho da imagem, muitos de vocês se lembram, né? Eu particularmente já estou na casa dos 30, quase 40. Na minha época, a televisão era televisão de tubo, 20 polegadas era uma televisão super grande. Na minha casa tinha televisão de 14 polegadas e uma de 20 polegadas. Depois o tempo foi passando, vieram as televisões de tubo de 29 polegadas, aí entrou-se no mundo wide de 32, 42. Hoje nós temos TVs de mais de 80 polegadas e o projetor multimídia que dá possibilidades de telas de mais de 100 polegadas. Quando eu tenho, nessa evolução do tamanho da imagem, alguns recursos são apropriados e úteis para a melhoria da emoção e da percepção da qualidade de imagem. Uma delas, por exemplo, é a resolução, né? Quanto mais eu aumento o tamanho da imagem, né, mais eu tenho que ter pontos definindo essa imagem para não ter percepções de irregularidade dela. Né? Então, quem está acostumado com linhas de resolução, saiu desde projetores SD-TV, que eram 480 linhas, e hoje a gente fala em 1080 linhas, ou o próprio 4K, que traz mais de 2.000 linhas de definição de imagem. Né? Mas além da definição de imagem, o tamanho da imagem, né? Estou assistindo um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1, o tamanho da imagem, ela gera a necessidade de eu ter alguns tipos de filtro, porque quando um objeto ele passa muito rápido de um ponto a outro da imagem, né, dependendo da frequência ou a taxa de atualização que eu tenho nesse segundo, nessa quantidade de fotografias que definem o meu segundo de um vídeo, eu posso ter percepções de que nessa transição rápida, numa projeção muito grande, o objeto ele gere irregularidades nas extremidades dele, como se fossem serrilhamentos. Como é que eu trato esses serrilhamentos, dessas transições rápidas de objetos em imagem? Eu aumento a frequência, a taxa de atualização de imagem, ou eu virtualmente crio fotografias intermediárias, né, naquele segundo, que é o caso dessa tecnologia de Frame Interpolation. Então, naturalmente, eu tenho uma determinada frequência de imagem e eu crio, através desse recurso digital, fotografias que possam gerar fotografias intermediárias no meu segundo de vídeo para dar mais suavidade, né, nessa transição de elementos de imagem. E isso, obviamente, é importante no projetor, porque quem compra um projetor multimídia não busca ter uma tela de 30 polegadas, 40 polegadas, que talvez seja o mais convencional nas TVs. Já busca imagens de 100 polegadas ou mais, que é um grande diferencial de um investimento em projetor multimídia versus o investimento numa tela ou numa televisão. Né? Hoje a gente, quando promove o projetor nesse mercado principalmente residencial, com a linha de projetor multimídia, o primeiro ponto que a gente coloca é tamanho da imagem. Né? O quanto custa você ter uma imagem de 100 polegadas hoje se eu comparar com uma TV? O segundo ponto é qual é a emoção que você tem de assistir um vídeo numa TV, sabendo que quando nós vamos no cinema, o cinema traz a projeção. Né? E fora isso, vários experts do mercado, eles trazem para a gente os benefícios, por exemplo, de profundidade de imagem, a não percepção de reflexo que a TV traz quando eu trago a projeção, eu trago a imagem para o projetor. Então o projetor multimídia ele traz alguns benefícios, que é o que a gente busca diferenciar contra as telas. Né? Talvez a tela hoje convencional ela é apropriada para projeção do dia a dia, né? Os programas de TV, mas quando eu busco a real emoção no cinema, eu posso ir para um projetor multimídia. Eu, particularmente, como fabricante, eu nunca tento colocar o projetor como um dispositivo, né? Eu nunca substituo uma televisão no ambiente por um projetor. Eu acho que a televisão ela tem um papel dela, sempre teve historicamente e vai continuar tendo. Né? Mas eu destaco as emoções que um projetor hoje tem e que, independente do tamanho de uma tela, ela nunca vai conseguir substituir o projetor multimídia com essa emoção do projetor. Bom, fechando a primeira parte dessa apresentação desses produtos, aqui está um comparativo que depois
vai ficar aí no vídeo, vários de vocês vão conseguir entender bem. Esses preços que eu coloquei, eles são preços usuário final, Estados Unidos, mercado americano, mas é mais para vocês terem uma noção do grau de investimento em dólares que se teria nesses projetores, a tecnologia 3LCD e as principais características técnicas que cada projetor desse tem em termos de especificação. Então vocês olham em termos de brilho, projetor de home cinema hoje, o brilho não é uma característica tão essencial, né? Até mesmo porque a premissa é usar ele em ambientes controlados, sem luz. E uma das características mais fortes que eu tenho num projetor multimídia para home cinema é o contraste. É o contraste que me define a borda dos elementos que estão na imagem, né? E eu consigo diferenciar onde é que estão os elementos da imagem. É o contraste, por exemplo, que num filme de cena escura, costumo usar nos meus treinamentos a questão da cena do Batman, né? O Batman à noite, num beco escuro, correndo. Então é o contraste que vai me dar essas nuances entre a roupa, o chão, o pano de fundo, a rua, né? É a sensibilidade do contraste que me dá isso, por isso que o contraste do projetor ele é alto, principalmente para home cinema. E eu só consigo atingir esses níveis de contraste em ambientes completamente vedados de entrada de luz ou interferência de luz ambiente, natural ou de lâmpada. Por isso que no ambiente de cinema o ambiente é completamente vedado. Então observem que o brilho do projetor ele é realmente baixo, né? Os projetores do mercado de home cinema eles oscilam de brilhos entre 1.000 e 3.000 lumens, não são muito altos, mas taxas de contraste aí de 10, 15, 20, 50 mil até 1 milhão para um. Que vocês veem aí das 3 famílias que estão sendo apresentadas, eu tenho uma família mais de entrada com contraste excelente de 15 mil para 1, mas eu já tenho 3710 com 70 mil para 1 como uma linha mais profissional. Todos de alta definição, nesse momento ainda todos com tecnologia laser, tecnologia de lâmpada. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês os projetores laser. Interessante dos projetores usarem lâmpada ainda é o custo da lâmpada, né? Hoje essas famílias de produto têm custo de lâmpada inferior a $150, usuário final lá como referência de preço nos Estados Unidos, e um tempo de vida acima aí de 5.000 horas, né? Então tem alguns de 5.000, alguns de 7.500. A gente já fez até uma conta no mercado, né? Mas no dia a dia, como funcionaria isso? Eu usando o meu projetor à noite para assistir 1, 2 filmes, né? A gente chega a contas aí de um projetor com uma lâmpada ser possível ver aí mais de 2.000, 3.000 filmes. Então é uma quantidade realmente muito grande, ou jogos de futebol, antes de ter que fazer um investimento adicional de $150, por exemplo, para assistir outros 2.000 filmes ou 2.000 jogos de futebol. Né? E aí também nesse slide mostra um pouco das características de keystone, de lane shift, quem tem, quem não tem, e aí eu deixo para vocês fazerem uma análise num segundo momento com mais tranquilidade. Passando a apresentação nossa para uma linha que a gente chama de entusiastas, eu passo para uma linha mid-high da Epson, com essas 3 famílias de produto, 40-40, 50-40, 60-40. É uma linha que a gente tem vendido muito, principalmente o 50-40, e alguns clientes mais profissionais, o 40-40 e o 60-40, por terem alguns recursos profissionais. O que eu destaco dessas famílias de produto? Primeiro, todas resolução nativa 1080p com entradas HDMI. Todos eles já trazem uma tecnologia que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, chama 4K Enhancement. É eu dobrar a quantidade de pontos desse 1080p, né? Hoje 1080p são 2 megas, eu dobro isso e crio compatibilidade para o 4K, já explico para vocês. O HDR, que já está embarcado nessa plataforma também, eu tenho um slide que explica um pouquinho o que é o HDR. Uma tecnologia que a gente denomina Ultra Black para contraste, são projetores que têm altos níveis de contraste. O caso do 6040 eu trago já a certificação ISF para aqueles clientes bem avançados que buscam uma capacidade de calibração de cor bem profissional. Eu trago nessa família um recurso de lane shift motorizado, que é um recurso bem avançado com memória de lente, e vou destacar para vocês durante a apresentação uma das aplicações interessantes para memória de lente.
Todos esses projetores já trazem, são compatíveis com o espectro de cores exigido hoje no que a gente chama de DCI, que é o Digital Cinema Corporation, é a associação internacional que pauta quais são as especificações técnicas em termos de cor e resolução e brilho e características técnicas de um projetor para cinema. Toda a característica de cores ou espectro de cores exigido para o cinema, essa família já embarca. As lentes da marca Cosina, né, a tecnologia Cosina, que é uma tecnologia bastante avançada e traz aí uma possibilidade de realidade e clareza para as imagens projetadas muito grande, e também o 3D, que algumas dessas famílias trazem. Eu já antecipo e digo para vocês o seguinte: na apresentação eu não trouxe essa informação hoje, ainda vão sair agora nos próximos dias dados preliminares da Epson, mas essa é uma família de produto que no fim desse ano calendário ela vai ter uma atualização. É muito provável que na Feira CID ou a partir do meio do ano a gente já comece a ter mais informações da família que substitui essa, né? Essa família é uma família que está já no mercado desde o final de 2016, e no final de 2018 ela sofre uma atualização, né? Então ela é uma das famílias que vão ter uma renovação no final desse ano calendário. Falando um pouco sobre tecnologia, 4K Enhancement. 4K Enhancement é uma tecnologia que a Epson desenvolveu para dar mais resolução para os seus projetores, sem cobrar mais por isso, mas trazendo já essa compatibilidade com o 4K. A gente sabe que 4K é algo que cada dia mais a gente escuta, né? E são players que começam a ser vendidos no mercado em 4K, ou alguns streamings começam a dizer sobre lançamentos de 4K já para um futuro próximo, TVs 4K começam a ser vendidas. E como é que eu falo de 4K no mundo dos projetores? Se eu tivesse que lançar projetores 4K num curtíssimo prazo, o custo desses projetores seria muito alto, né? A tecnologia que está por trás de um 4K real é uma tecnologia mais avançada, que impactaria diretamente no custo dos projetores. A maioria das marcas hoje, elas estão lançando um meio do caminho desse 4K, e a tendência é que num curto, médio prazo, os projetores reais 4K ou nativos 4K sejam lançados. Essa tecnologia, ela pega o painel que é 1080p de 2 megapixels e realiza uma vibração, dando duas funções para um mesmo pixel, ou seja, eu tenho 2 megapixels sendo transformados em 4 megapixels. Mas um sinal 4K real é um sinal que tem 8 megapixels. Então eu transformo o 1080p 2 megapixels em 4 megapixels, e quando eu conecto um sinal 4K, ao invés de eu comprimir esse sinal de 8 mega em 2 megas, eu comprimo de 8 megas em 4 megas, que a percepção ainda continua sendo muito grande. Tem uma coisa interessante que o 4K traz, que é assim, o real benefício que eu tenho no 4K está muito relacionado ao tamanho da imagem que eu abro. Então, se eu tivesse capacidade de pegar um projetor 4K do lado de um projetor 1080p Full HD e projetar a mesma imagem, sendo uma 4K e uma Full HD, eu só conseguiria ter a percepção do benefício do 4K a partir de imagens assim de tamanho 80 a 100 polegadas. Eu trazer 4K, por exemplo, para uma realidade de 40, 50 polegadas, é tão pequeno o ponto que a comparação de 1080p para 4K ela não é tão visível, mas a partir do momento que eu trago isso para 80, 100 polegadas, ela começa a ficar mais visível. Então, a dica que eu dou é, o 4K realmente ele tem validade para telas acima de 80 polegadas. Abaixo de 80 polegadas é pouco perceptível, ainda mais dependendo da distância que eu tô daquela tela. E quando eu crio uma tecnologia que ele me dá mais do que o Full HD, ou seja, eu estou projetando 100 polegadas, mas eu estou dobrando a percepção de ponto, eu me aproximo muito dessa emoção do 4K sem ter que cobrar pelo 4K, que é o que a Epson faz, além de preservar o investimento do cliente ao longo do tempo. Então, se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos saírem streamings 4K, players 4K, ou a realidade do 4K vier, esses produtos ainda vão ter uma qualidade de imagem muito grande, até
o momento de surgir a necessidade da atualização de tecnologia e os projetores reais 4K chegarem a níveis de investimento ou a uma escala de produção tão alta que permita então eu atualizar esse projetor que eu faço investimento hoje contra um projetor que daqui 5 anos eu vou comprar 4K real, né? Então hoje o grande benefício dessa tecnologia é dar praticamente o benefício do 4K sem cobrar pelo custo do 4K. Aí está mais ou menos uma percepção de como é o benefício desse 4K, né? Então eu tenho ele em duas situações, tanto se eu colocar um sinal 1080p e ativar a função do 4K Enhancement, eu vou ter uma melhoria da minha imagem, quanto se eu conectar um sinal 4K real e ativar ela, ela vai comprimir esse sinal para esse 4K Enhancement, me dando praticamente uma qualidade de imagem muito próxima a um 4K real. Tá? Uma outra tecnologia embarcada nesses produtos, eu vou tentar trazer mais em termos de imagem, né, a explicação desse recurso, é o HDR. Né? E o HDR ele significa High Dynamic Range. De uma maneira bem simples, qual é a importância, ou o que está por detrás dessa característica técnica? É que quando eu tenho uma imagem, essa imagem ela é composta por várias cores, vários pontos de brilho na imagem, e eu tenho alguns pontos de brilho, por exemplo, se eu estou projetando uma onda, se eu estou projetando um sol, ou uma imagem que está num dia onde eu tenho um sol brilhando, aquela parte mais clara da imagem, ela tem informação, mas às vezes o volume de brilho que está dentro daquela imagem ela é tão forte que eu perco os níveis de detalhe que estão dentro daquela porção brilhante da imagem, né? Então, um projetor que ele traz o HDR, ele traz mais informação dentro dessas áreas, desses pontos brilhantes que compõem a minha imagem. Para ficar mais claro, eu trouxe uma fotografia aqui para vocês de uma simulação de uma imagem sem HDR e com HDR. Na imagem da esquerda, eu estou pegando um dia de sol, uma onda estourando e uma imagem sem HDR. Vocês veem que naquele ponto brilhante do estouro da onda, branco, eu não consigo perceber muito as características, né, da imagem que estão por trás dessa onda estourando. Ou quando eu olho para a câmera filmando o sol, que é uma intensidade de brilho muito grande, eu não consigo ver muito o nível de detalhe que está no sol. Mas olhando a imagem da direita, observe só tanto o sol quanto as ondas. Esse é vamos dizer, o resultado de um projetor ou de um dispositivo que traz o HDR. Só que o HDR, pessoal, vocês precisam entender que ele precisa estar em todos os componentes que pertencem desde a formação do vídeo, a transmissão e a projeção. Então o projetor ter HDR não significa que ele sozinho, projetando qualquer imagem, ele vai te dar esse resultado. Para que ele dê esse resultado, o filme ou vídeo que foi construído, ele tem que ter sido filmado com câmeras com tecnologia HDR, os reprodutores que eu tenho de Blu-rays ou de streamings ou os hard disks, eles têm que trazer também tecnologia HDR embarcado, assim como o projetor tem que ter HDR. Então ele não é uma característica de que se o projetor tem, ele transforma a imagem. Se o projetor tem e o vídeo que foi criado, ele foi criado dentro dessa tecnologia, obviamente a gente consegue trazer essa tecnologia, vamos dizer assim, projetar essa tecnologia. Terminando a especificação técnica dessa família, são 3 famílias de produto, eu destaco basicamente o nível de contraste. Olha só, eu saí de produtos de entrada de 15 a 70 mil e aqui eu parto de 160 mil para 1 milhão. Né? Então aqui eu estou falando de projetores que já estão em outro nível de características de contraste e, como eu disse, é o contraste que dá muitas vezes a percepção de profundidade, realidade, para a imagem. Né? Então, quanto maior a taxa de contraste, maior o grau de realidade que a imagem tem. Sendo, além disso, os vários características técnicas profissionais, como o zoom ótico, lens shift. Vou aproveitar para falar daqui a pouco um pouco mais sobre o lens shift e memória de lente, que também serve para essa família. Tá? Então, esses são os produtos mais voltados para esse público que busca um projetor mid-high, que quer fazer um investimento um pouco mais alto de home cinema.
Parto para a última família que eu chamaria de AV Expert, que eu vou falar aqui basicamente do projetor mais high-end da Epson e de uma inovação da Epson, as duas na plataforma 3 LCD, uma transmitiva e outra refletiva, mas as duas com fonte de luz laser. Primeiro, eu destaco o LS10500, que ele basicamente era o LS10000 e agora o 10500 traz a funcionalidade do HDR que eu já expliquei para vocês. Quais são as principais características desse produto? Fonte de luz laser. O laser ele traz, vocês vão ver daqui a pouco, um contraste maior, uma possibilidade de eu ter um contraste maior que vai trazer mais profundidade e mais realidade para a imagem. E obviamente eu não tenho que fazer mais um investimento frequente de lâmpada, caso eu seja um usuário que vai usar bastante produto. O laser ele é uma fonte de luz de longa duração. Ele traz a mesma característica de 4K Enhancement que eu expliquei para vocês, adequadas para projetores que vão projetar imagens acima de 80 polegadas, trazendo um nível, uma percepção de resolução muito próxima ao 4K. Esse projetor ele traz um sistema, especificamente ele é o único projetor da Epson que traz sistema refletivo de painéis LCD. A realidade, essa função ela traz o quê? Ela traz uma melhor percepção entre os pontos que estão sendo gerados da imagem. Eu não tenho uma percepção que entre o pixel e outro eu tenho uma divisão, ele traz mais realismo com essa tecnologia. O Lens Memory, que aqui eu vou dar uma pausa de uns 30 segundos para explicar qual o benefício do Lens Memory. Basicamente quando eu tenho um projetor com Lens Shift motorizado, que é o caso dessa família de produto e da família anterior, dos projetores 40-40, 50-40, 60-40, eu posso programar o posicionamento de zoom e de lens shift, né, que é como é que fala? É o movimento da lente, né, e o foco do projetor também. Então, onde é que isso é interessante? Isso é interessante muitas vezes quando eu estou assistindo uma TV convencional, os vídeos são transmitidos em 16:9. Né? Então eu estou assistindo em Full HD, estou assistindo um seriado, uma novela, um jogo de futebol. Né? E quando eu vou assistir um filme, a maioria dos filmes dos estúdios de Hollywood, eles são vídeos gravados num formato de imagem que não é o Full HD, não é o 16:10 ou 16:9 que está aí no mercado convencionalmente. Ele é filmado num formato de imagem anamórfico, que é o formato de imagem das telas de cinema, que a gente chama de 2.35:1. Quando eu tenho um projetor que ele tem lens shift, e eu tenho uma tela, por exemplo, que tem um formato anamórfico, eu posso, durante as programações convencionais, jogos, vídeos, assistir em 16:9, mas na hora de assistir o meu vídeo em anamórfico, eu simplesmente aperto dois botões, o meu projetor ele já abre a imagem para fechar no tamanho anamórfico, né? Deixando, obviamente, uma faixa de brilho em cima e uma faixa de brilho embaixo, mas ele encaixa aquele tamanho da imagem ao tamanho da tela anamórfica. E como é que eu aumento a quantidade de pontos que eu tenho na imagem para garantir ou para compensar essa perda de luz que eu acabei deixando, né, quando eu encaixo a minha tela, né, a imagem da minha tela numa tela anamórfica, deixando o que eu tinha nativo, né, de brilho para cima e para baixo da minha resolução nativa 16:9. Eu ativo 4K Enhancement. Então eu ativo 4K Enhancement, uso o Lens Shift para poder encaixar o tamanho da imagem e tenho na minha tela então uma imagem anamórfica, né, com uma quantidade de pontos maior definindo ela, vendo então aquela tela ou aquele vídeo no formato de cinema, né, sem ter que fazer um investimento numa lente para acoplar uma lente anamórfica nesses projetores. Então, o grande benefício do Lens Shift e do 4K Enhancement associado é que a somatória dos dois me dá uma área anamórfica, uma área de formato de imagem anamórfica, uma quantidade de pontos para eu ter alta definição, mesmo vendo esses vídeos que não tem um formato 16:9, no formato original de Hollywood, digamos assim. Uma seguinte característica que eu já expliquei para vocês é que ele também cumpre esse projetor com o espectro de cores de CI e também
traz uma fonte de luz de 30.000 horas e a fonte de luz laser de 30.000 horas me traz o contraste dinâmico que eu chamo nesse produto de Absolute Black, ou seja, eu tenho praticamente um contraste infinito nessa família de produto. Essas são as especificações, ele é um produto pouco brilhante, de 1.500 lumens, tecnologia 4K Enhancement e um nível de ruído muito baixo. Esse sim um produto adequado para uma instalação profissional bem maior. Aí está o preço desse produto no mercado americano hoje. Já expliquei para vocês o benefício do HDR, então os novos consoles ou media streamings ou os Blu-rays 4K que estão saindo que já trazem essa característica, esse produto já atende esse quesito técnico. E para terminar a apresentação, e esse é o último produto antes da gente fechar, esse é o grande lançamento da empresa para esse ano. É o Home Cinema LS100. Aqui está a grande inovação da Epson em somar um projetor de tiro ultra curto com um throw ratio de 0,27. O que significa isso? Significa que a cada 27 centímetros que a lente está da parede, eu tenho 1 metro de abertura. Ou seja, só para dar uma referência para vocês, quando eu dobro isso para 54 centímetros, que seriam 54 centímetros, 2 vezes 27 centímetros, eu tenho uma tela de praticamente 100 polegadas. Então é associar um projetor de ultra curta distância a uma fonte de luz laser e trazendo uma flexibilidade de instalação. Então agora toda aquela questão de todos os dispositivos do meu home cinema ficam num rack, eu tenho ali o receiver, eu tenho ali a minha soundbar, eu tenho ali minhas caixas de som principal, eu tenho ali o meu videogame, eu tenho o meu receptor de TV a cabo, o meu Apple TV, eu coloco agora um projetor em cima desse rack e tem uma flexibilidade grande de instalação. Nós queremos apostar no tamanho de projeção, custo por polegada, a emoção do projetor, a projeção por si só, ou seja, cinema é projeção, emoção é projeção, e trazer um projetor que ele fique em cima de um rack e traga essa flexibilidade, laser, que é longa duração, tamanho de imagem, Então, esse é o grande lançamento da empresa, trazer a flexibilidade, o laser, ultra curta, tornando o projetor agora, mesmo nas salas pequenas, dentro das casas, da maioria das casas dos brasileiros, muitas vezes a gente tem uma sala que ela tem uma configuração pequena, permitir esse usuário ter uma tela grande sem ter que fazer uma instalação muito profissional, colocando o projetor em cima do rack. O que esse projetor traz? Algumas características dele. Ele é um projetor de fonte de luz laser, ele é um projetor que ele abre telas até 130 polegadas, de 70 a 130 polegadas. Aqui eu estou dando uma referência para vocês, de distância de projeção, por tamanho de imagem, mas eu gostaria que vocês se destacassem mais a informação que eu dei, ou seja, a lente do projetor até a tela em 57 centímetros, você tem 100 polegadas, ele traz 3 HDMIs, um contraste de mais de 2,5 milhões para 1, ou seja, bem maior do que o da família intermediária lá do 50-40, do 60-40, uma caixa de som integrada de 16 watts, 4.000 lumens, sendo adequado também já para grandes telas, mesmo durante o dia, se eu tiver ali um controle mínimo, 4.000 lumens já me dá uma compensação de brilho muito boa para assistir alguns tipos de conteúdo durante o dia. E caso eu queira esse dinamismo do Wi-Fi com Eye Projection também, trazendo essa função também. Aqui eu tenho uma fotografia da conectividade, tenho conectividade também de rede e conectividade RS-232 para todos os controles de automação, então vários integradores que tenham os seus vários tipos de marcas, Control4, Extron, Crestron, Kramer, todos eles podem se conectar facilmente ao nosso projetor como integração e controle. Aqui eu tenho uma informação técnica do projetor, é um projetor razoavelmente acessível, a gente quer começar a posicionar ele para esse ambiente profissional de home cinema. Projetor de 4.000 lumens, contraste, definição de imagem WUXGA
e fonte de luz laser de 20 mil a 30 mil horas. Esse projetor, dando mais uma ideia para vocês, essa é a configuração que a gente imagina que a gente gostaria de tê-lo nas casas a partir de agora, cada vez mais popular a presença de projetores, fazendo até 130 polegadas. Né? A gente quer pegar justamente esse ponto. Quanto custaria hoje uma tela de 100 polegadas com uma emoção de cinema na tua casa? Quanto custaria, então, uma tela de 130 polegadas na tua casa? É assim que a gente quer posicionar esse produto no mercado. E aqui a parte final já da nossa apresentação, alguns materiais que a gente tem de marketing. Hoje o site da Epson, tanto da Epson América quanto da Epson do Brasil, América Latina, já traz várias informações dos projetores, tem até filtros para usuários colocarem informações para encontrar qual a melhor solução de projetor, né, corporativo, residencial. A Epson ela tem uma ferramenta inteligente já para poder orientar o usuário final leigo, mas dentro da categoria de projetores para home cinema você encontra todo o portfólio, informações técnicas de produtos. Convido vocês a visitarem os nossos sites. Temos feito alguns anúncios também em revistas especializadas, como a revista Home Theater, desses novos lançamentos de produtos que a gente tem. Temos criado alguns casos de êxito também. Aqui eu faço uma referência hoje ao nosso parceiro Logical Design, que criou com a gente no Rio de Janeiro um caso de êxito muito legal. Eles lá no ambiente deles, e eu convido vocês também, integradores, usuários finais, se quiserem ver os produtos da Epson com sistemas de áudio de alta definição, a visitarem a Logical Design no Rio de Janeiro. Nós criamos um vídeo que está na nossa página, no nosso YouTube da América Latina, onde a gente mostra um pouco dos ambientes lá que o Vlamir tem no Rio de Janeiro. Muito legal, lá você consegue ver desde um projetor de entrada da Epson até o LS10000 instalado, numa condição bem profissional, e ali é um ambiente de validação de tecnologia, assim como convido vocês também a buscarem informações de produto com a gente também, nos nossos sites, na Dealer e nos nossos distribuidores, que eu já vou apresentar alguns deles para vocês, né? Falando um pouco de Projector Central, muitos de vocês já conhecem, os nossos projetores são avaliados pela Projector Central, críticos internacionais, usam, testam, ligam, sempre temos reviews bem avançados dos nossos projetores, desde o home cinema profissional, o 6040, o LS100 saiu também bem avaliado pelos vários críticos do mercado, e o LS10000, atual 10.500 também, o único projetor com 5 estrelas em todos os quesitos. Eu destaco alguns distribuidores, né? Aí distribuidor, entendam, as empresas que atendem o mercado praticamente de revendas e integradores, né? Caso a gente tenha bastante integrador aqui, pergunte, mas aonde eu posso comprar os projetores da Epson? Como é que eu tenho acesso a um distribuidor da Epson hoje? Vou destacar hoje aqui na nossa apresentação 4 nomes que são importantes e que podem oferecer para vocês uma cotação para os projetos de vocês. Então, o primeiro é a própria Dealer, que tem sido uma grande parceira nossa, é um distribuidor nosso para projetores de home cinema. Então, o pessoal da Dealer hoje, eles trabalham forte o mercado com integradores de home cinema e podem buscar cotações de preço com eles. Outra é a Logical Design, que é essa empresa do Rio de Janeiro, que também é distribuidora da Epson. Então, ela hoje tem vários canais no Brasil, lá no Rio de Janeiro, tem várias revendas que são parceiros do Vlamir lá na empresa dele. As empresas, o showroom dele acaba sendo o showroom das revendas dele, as revendas levam clientes finais lá para ver o produto. Então, como ele é um distribuidor e suporta todo o canal, usem o showroom dele como o showroom de vocês também. Conversem com o Vlamir lá também. Eu consigo passar o contato deles para vocês depois também. Eu devia ter até colocado aqui, mas depois por mensagem vocês me mandem e-mail, eu devolvo com o contato do Vlamir também. Mas na internet também, você colocar Logical Design Rio de Janeiro, vocês já chegam ao website deles. A All Nations, que é outro distribuidor nosso do Rio de Janeiro, que recentemente começou a subdistribuir nossos produtos de home também, eles estão no Rio de Janeiro.
já estão com um portfólio de produtos de home cinema, vocês podem cotar projetores lá também. E tem uma figura emblemática aí que muitos de vocês conhecem, que é o Paulo Gomes, vulgo Paulinho, né? Esse cara é o nosso representante hoje para a linha profissional. O e-mail dele está aí, pgomes@mercadoprojetor.com.br. E ele acaba sendo um facilitador nesse acesso de como é que o integrador pode achar um distribuidor, porque ele trabalha em conjunto com a dealer, ele trabalha em conjunto com a Logical Design, em conjunto com a Allnations, com outros distribuidores profissionais nossos, como um representante da Epson. Então o papel dele é dar informação para vocês, o papel dele é conectar vocês aos distribuidores e facilitar esse acesso de vocês comercialmente aos produtos da Epson. Então, destaco esses 4 nomes para que vocês tenham acesso a produtos e a informações da Epson. Todos eles com capacidade de prover informações também, já com experiência de mercado, sobre nossas tecnologias também. Fecho aqui a nossa apresentação, abrindo agora então, o Fabrício, para perguntas e respostas. Aqui eu deixo o meu e-mail para vocês, gabriel.gonçalves@epson.com.br. Canal aberto com vocês, caso vocês tenham dúvidas e queiram fazer outras perguntas, além das que a gente vai responder aqui hoje. Desde já agradecendo a Dealer mais uma vez por essa oportunidade, essa ferramenta, esse webinar, ele é fantástico para permitir o fabricante dar as informações de produto e dar acesso a informações para integradores e ajudá-los nesse processo de conhecimento e suporte aos projetos. Então, mais uma vez, Fabrício, para você, para o Marçal, para o Danilo, para o pessoal todo do time da Dealer, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Legal. Bem, antes de iniciarmos aí as perguntas, eu vou reforçar só alguns pontos. O webinar está sendo gravado, então todo o conteúdo da palestra vai ser disponibilizado depois, inclusive a apresentação, nós podemos disponibilizar. Podemos disponibilizar, sim. Então a apresentação também será disponibilizada, vocês receberão um e-mail de agradecimento e a gente vai mandar a apresentação junto. Recebemos algumas perguntas aqui também referente a orçamentos, cadastros. Bem, como a Dealer é uma das distribuidoras, nós iremos entrar em contato com todos vocês que fizeram perguntas mais específicas relacionadas a isso e cadastraremos vocês também. Vamos lá? Vamos iniciar? Lá. Então eu tenho aqui a pergunta do Euler Silva. Bom dia. Existe muita diferença e recursos no processo de calibragem da linha Family Friends vezes a Expert? Sim, existe. Quanto mais a gente vai subindo o nível do projetor, mais eu tenho características avançadas de calibração de imagem. Então eu vou destacar algumas. Na família Family Friends, a gente já se diferencia dos projetores, digamos assim, que a gente chama de General Purpose, né, que são esses projetores da linha da Epson, S, X e W, que muitos de vocês já conhecem. Quando a gente coloca, por exemplo, no projetor 2150 ou no projetor 3710, o Lane Shift. O Lane Shift, ele permite o deslocamento do bloco óptico do projetor. Eu não tenho que fazer vamos dizer assim, usar muito o keystone do projetor, que interfere ele processa a imagem no fim do dia. Eu perco pixels quando eu uso o keystone, né? Mas essa é uma característica, por exemplo, profissional que eu já tenho nos projetores Family Friends. Quando eu subo de categoria, uma categoria Expert, por exemplo, eu ganho o quê? Esse Lane Shift ele é feito de maneira motorizada, né? Ele não é feito manualmente no produto. E o range que eu tenho de ajuste ele é muito maior. O zoom que eu tenho para posicionar o projetor, no caso da família, por exemplo, do 40-40, 50-40, 60-40, é 2.1. Eu tenho muito mais flexibilidade de posicionar o produto, quanto que na família Family Friends eu já tenho zooms de 1.6 ou 1.2, que eu já tenho assim, apesar de eu ter uma liberdade de instalação, ela é menor do que a dos produtos avançados. Então eu colocaria essas duas características, né? O zoom óptico, né? E a facilidade do Lane Shift ele ser manual versus o Lane Shift motorizado. Né? Então eu tenho mais flexibilidade, né, com os projetores mais avançados, sem deixar de ter um nível razoável de flexibilidade dos de entrada, mas obviamente o mais avançado ele é mais flexível. Ok. Pessoal, quem está enviando perguntas pelo Facebook, vale reforçar que
nós só iremos responder as perguntas que forem enviadas pela plataforma, né? Tem aí o link na transmissão via Facebook. Você acessa lá, além de você assistir o webinar Full HD, você vai poder ser respondido aqui online pelo Gabriel. Legal. Vamos para a segunda pergunta. André Luiz Gomes. Quais canais que nós, revendedores e integradores, podemos comprar lâmpadas? Lâmpada. Hoje, a Epson, a estratégia de venda de lâmpada dela, ela tem alguns distribuidores, que até o nosso próprio call center hoje, ele vai direcionar distribuidores de partes e peças, que vocês podem buscar essas lâmpadas. A dealer mesmo, através do canal oficial dela, ela pode ser uma das empresas que pode fornecer lâmpadas de projetores também. Mas hoje, se vocês ligarem no próprio call center da Epson, eles vão direcionar vocês a alguns distribuidores que são especializados em partes e peças, né? Um deles hoje que já está autorizado pela Epson a distribuir lâmpadas é a Agis. Agora eu quero destacar o seguinte, não quer dizer que o distribuidor que é autorizado a vender lâmpada, ele tenha estoque de lâmpada, né? Como a gente tem uma quantidade de projetores muito grande, muitas vezes a lâmpada, ela é feita a venda de lâmpada ela é feita sob encomenda, né? Então o ideal é que vocês entrem em contato com esses distribuidores e esses distribuidores encomendem e peçem as lâmpadas para vocês e possam atender vocês. Certo. O Ricardo Cunha perguntou. Quanto à assistência técnica, as principais cidades, no caso Porto Alegre, já conta com um bom suporte técnico aqui, autorizado? E disponibilidade de peças, conta com estoque de peças para imediata agilidade na manutenção? Tá. Então, vamos falar um pouco sobre a garantia dos projetores Epson e a rede de assistência técnica na rede credenciada, né? Então, os projetores da Epson hoje, todos eles vendidos através dos distribuidores autorizados no Brasil, possuem 3 anos de garantia, né, para todas as partes do projetor. Então, vocês podem ficar tranquilos. Número 2 a rede de assistência técnica da Epson, ela é nacional. Nós temos mais de 100 centros de serviço autorizados. Todas as capitais da Epson nós temos uma assistência técnica, e todos os grandes centros também. Dentro da garantia, vocês não pagam frete do projetor entre capitais e São Paulo, se precisar ser corrigido ou consertado o projetor. É fundamental vocês observarem os nossos concorrentes, a política deles. No nosso caso, vocês têm que simplesmente deixar o produto na assistência técnica mais próxima, e vocês vão retirar lá, se o produto tiver aqui para São Paulo, para ser consertado em São Paulo e voltar, vocês não terão custo. Em termos de partes e peças, o fato da Epson ser líder de mercado, ter um escritório no Brasil, assistência técnica também, nós temos assistência técnica própria da Epson aqui em São Paulo, a gente já tem um estoque de partes e peças dos principais projetores. Então, sempre que um desses projetores mais populares ele sofre algum problema, a gente com certeza já deve ter partes e peças para um reparo rápido, né? O histórico nosso, pegando todo o universo de venda que a gente tem de projetores e o reconhecimento que a gente tem no mercado hoje, ele é bastante positivo em termos de tempo do reparo. Eu colocaria assim como casos bastante pontuais ou exceções quando a gente tenha que esperar mais do que 30 dias, por exemplo, para corrigir um projetor. Em média, as nossas correções acontecem antes de 30 dias. Em alguns casos, até em uma semana, a gente corrige os projetores. Bacana. O Leonardo Correia perguntou, a Epson tem uma previsão de quando começará a produzir projetores 4K nativos? Seja no Brasil ou no exterior? A fabricação no Brasil dessa linha de projetores mais profissionais, a probabilidade ela é muito pequena, porque a robótica que está por trás, quanto mais avançado, quanto mais profissional um projetor, mais complexa é a robótica de montagem dele. E aí tem a questão da escala também, né? Vale-se a pena produzir no país aquilo que se tem escala. E esses projetores são projetores de nicho, mas fora do Brasil, sim. Hoje a Epson ela trabalha fortemente na tecnologia de 4K Enhancement por acreditar que nós estamos numa janela de transição, né, entre a chegada de todos os dispositivos 4K, vamos dizer assim, os conteúdos 4K e produzindo também produtos que são compatíveis com 4K.
sim está no radar da Epson, projetores 4K nativos. Não serão lançados esse ano, mas a partir do próximo ano a gente já deve ter novidades. Bacana. O Mário Peron tem uma dúvida técnica aqui. Quantos graus eu consigo deslocar a lente para projeção em uma tela que está na lateral e não frontal? Salvo engano, está na especificação dos produtos, é de 30 a 40 graus. Né? Eu acredito que é mais ou menos 30, né? Mas vocês podem confirmar lá na especificação. Lembrando o seguinte, que esse é um dos grandes benefícios que a gente tem, ou seja, eu colocaria aqui mais para aplicação no Family and Friends ali do que em aplicações profissionais, porque eu tenho, a partir do momento que eu processo a imagem com um ajuste horizontal de Keystone, eu perco um pouco da qualidade dela. Então, até uns 30 graus aproximadamente eu posso colocar esse projetor inclinado e eu tenho no meu Keystone horizontal e vertical a possibilidade de fazer o enquadramento da imagem, né? Então, é um dos recursos mais interessantes que a gente tem de facilidade de calibração e ajuste de imagem. Certo. O Felipe Fernandes de Paula perguntou, pensando especificamente na Copa do Mundo, estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes são potenciais clientes para projetos de AV. Como dito durante a apresentação, as características dos projetores HC, como cinema, são explorados para ambientes controlados, ou seja, escuros, né, que você tem um controle da iluminação. Por outro lado, esses estabelecimentos nem sempre possuíram essas características. Muitos deles, inclusive, são em ambientes externos com grande incidência de luz. Então, o que a Epson recomendaria para esse tipo de aplicação? Qual é a solução mais adequada? Vamos lá, muito boa pergunta. E aí eu diria para vocês o seguinte, né? Realmente, os projetores de home cinema dessa apresentação, eles têm um brilho inferior a 3.000 lumens, dependendo, né, do nível de intensidade de luz que eu tenho dentro de um bar, eles não são a solução mais adequada. Eles poderiam ser soluções adequadas, mas nesses bares que eles são fechados e que aquele lugar onde eu vou ter a tela de projeção não esteja muito próximo das luzes. Eu tenho vários bares em São Paulo, principalmente esses que têm vamos dizer assim, um perfil mais de pub, né, que ele é mais fechado. Esses mais bares assim, eles são mais escuros, esses projetores serviriam para lá. Mas vamos pegar o que o nosso amigo aí perguntou sobre os bares que têm entrada de luz. O que nós temos observado no mercado? Que assim, o brilho do projetor, quanto maior o brilho do projetor, né, obviamente mais caro o projetor é. E o brilho, ele sobe exponencialmente, né, vamos dizer assim, o custo do projetor sobe exponencialmente quando eu tenho que aumentar o brilho. Então é mais fácil a gente sugerir para o dono do bar botar uma cortina, criar uma persiana ou fechar uma área ali, criar um ambiente mais controlado em favor do investimento num projetor com um brilho menor, do que eu sugerir para o dono do bar comprar um projetor de um brilho maior para compensar uma entrada de luz que tem ali. Então, o que eu diria para vocês historicamente é que muitos bares, eles acabam investindo nessas tecnologias de produtos, digamos assim, entre 3, 4, 5 mil lumens, que são projetores igual a gente tem na família nossa S, X, W. São projetores bons para passarem jogos, né? Eu não preciso de altíssima definição quando o meu propósito ali no bar ele é muito mais de impactar as pessoas pelo tamanho da imagem. Óbvio que tem bares que podem querer ter uma transmissão Full HD, eles podem, por exemplo, investir num projetor, seja WXGA, a gente tem o U41, o U42 agora que a gente vai lançar, que era o U32, agora vai lançar o U42, que é o nosso projetor de 3.200 lumens de alta definição, ou um projetor da família 2000, né, um projetor Powerlight 2250 ou um Powerlight 2065, já são projetores na casa dos 5.000 lumens, né? Eu tenho alguns projetores XGAs, WXGAs, WXGAs, independente da resolução deles, eles são projetores adequados para a Copa do Mundo, né? Às vezes, assim, o dono do bar buscando o investimento num projetor Full HD é porque ele realmente quer dar um benefício a mais para o cliente dele ali.
Mas uma tela grande num projetor XGA, uma tela grande num projetor WXGA com brilho entre 3.000, sabe, 6.000 lumens, talvez entre 3.5, 3.6, dentro de um bar, sempre lembrando que o dono do bar controle um pouco a entrada de luz ali para o lugar onde vai ficar o projetor, é a melhor indicação. Eu acho que um dono de um bar hoje, investir num projetor acima de 6.000 lumens, existem, por exemplo, assim, eu já fui em alguns bares nos Estados Unidos, desses sports bars, já vi projetores de 10.000 lumens com projeções de 300 polegadas. Acho que no contexto do Brasil esse perfil de bar vai ser menor, né? Mas na média os bares vão instalar ali telas de 100 polegadas, né, 120 polegadas. Para esse público, que eu acho que é a maioria, projetores convencionais da Epson, SXW, S39, X39, W41, W39, U42, ou essa nova família que a gente lançou profissional de entrada, é o Powerlight 2050, o 2065, o 2155, o 2250, cada um nas suas brilhos e resoluções, que é a família que a gente chama de Powerlight 2000, elas cobririam a maioria das necessidades dos bares hoje, né? Então eu indico para esse pessoal, busquem com a Dealer também, eles têm cotações, né? Busquem com o Paulo Gomes, que está na apresentação, ele tem também os nomes, né, e os preços dos projetores dessas famílias adequados aí para os bares, né? Eu acho que eu ficaria mais nessa dica. Isso aí, fica a dica sempre, né, do consumidor final entrar em contato com um especialista, né? Porque às vezes é o que o Gabriel falou, compensa você ter um controle maior da iluminação do local do que investir num projetor muito mais caro. brilhante, é isso aí. Bem, o Eloy Roveri elogiou o webinar, né, disse que foi muito boa a explanação e aproveita para perguntar sobre como seria, né, qual o projetor indicado para uma instalação em um lift, especialmente com um giro automatizado e 2 setups de imagens para telas diferentes. Tá. Eu colocaria assim, a família entusiastas aí, que é a do 40-40, 50-40 e 60-40, né, talvez seja uma solução melhor custo-benefício para essa indicação. Por quê? Porque eles trazem já a memória de lente e eles trazem as portas de controle, né? Ele pode via RS-232 com a tecnologia que ele tiver, tipo, a marca controladora que tiver lá, fazer esse controle, né? Atentar também só o tamanho do produto, né? No website, no catálogo, no manual do produto, você vai ver o tamanho do produto para conseguir enquadrar o tamanho do lift ao tamanho do projetor. E sem problema, esse produto uma vez instalado e programado, você pode colocá-lo num lift, o lift pode abaixar, pode girar o projetor e a programação da memória de lente, que são até 10 memórias que você pode programar, vai dar essa flexibilidade para ele. Então vamos dizer, ele pode estar no lift, ele desceu aqui nessa tela, está projetando 16:9, né? O projetor girou 90 graus, está projetando anamórfico desse lado e ele usou a memória de lente para reposicionar o formato da imagem. Isso é completamente possível e o adequado seria essa família. A família já do LS 10500, eu acho que ele é uma plataforma razoavelmente grande. Não que ele não pudesse, mas aí teria que verificar se o lift ou o tamanho comportaria esse projetor lá, né? Então é só uma maneira dele... Sugiro que ele veja o tamanho do projetor, mas essas duas, digamos assim, dicas funcionaria para o projeto dele. Tá aí a resposta do Eloy. O Danilo enviou 2 perguntas. A primeira é, a garantia de 3 anos eu só consigo comprando desses distribuidores autorizados? E a segunda seria se existe alguma diferença entre contraste, especificamente de projetor da tecnologia laser para a tecnologia lâmpada. Tá. Bom, vou responder a primeira pergunta. Esses são alguns que nós indicamos, mas hoje existem outros distribuidores ou subdistribuidores que oferecem no mercado. O mais importante é que você sempre pergunte para eles se a garantia do produto que vocês estão comprando são de 3 anos. Ou seja, esses produtos estão sendo comercializados a Epson do Brasil valida
o distribuidor desse produto, porque qual é o risco? O risco é de você comprar de um distribuidor que não seja autorizado e você perca o benefício e esses projetores não tenham os 3 anos. Né? Hoje, para você ter uma ideia, um projetor comprado fora de um distribuidor autorizado da Epson, você foi lá nos Estados Unidos, comprou o projetor e trouxe, ele entra com a garantia mundial da Epson de fábrica. E a garantia mundial da Epson de fábrica, ela começa a contar desde a saída, ela fica no sistema da Epson, e é desde a saída do produto da fábrica. Né? Então, a gente geralmente tem um tempo aí de 3 a 4 meses entre esse projetor sair de lá e chegar no cliente final, e essa garantia estándar é de 2 anos. Então, quem compra esse projetor, foi lá nos Estados Unidos, comprou o projetor, trouxe. A Epson dá garantia? Sim. Qual o período de sistema? Vai ficar em torno aí de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Seria mais ou menos a janela de garantia quando o usuário vai nos Estados Unidos, por exemplo, compra o produto do mercado local e traz. Quando ele vai e compra, nós temos, né, através de alguns canais nossos, essa possibilidade, né, de comercializar esse produto para que ele seja trazido para o Brasil, né, mesmo comprado lá fora, mas que ele seja trazido para o Brasil e mantenha-se os 3 anos de garantia. Até mesmo que a gente tenha uma operação para os canais que compram FOB, né, de um distribuidor que é autorizado a vender FOB, né, os projetores da Epson, para os integradores que compram produto lá em Miami. Né? Aí especificamente esse master distribuidor, que os subdistribuidores, todos esses compram deles e importam, o modelo de negócio com ele, os produtos provenientes deles são de 3 anos no Brasil também. Né? Então eu só destaco isso. Comprando do canal autorizado, 3 anos de garantia. Não comprando do canal autorizado, o risco é de uma garantia inferior a 2 anos, que fica entre 1 ano e meio e 2 anos. Questão do contraste, eu diria o seguinte: a fonte de luz laser contribui muito para o contraste ser maior, entendeu? A métrica que é usada para chegar-se ao contraste de 1 milhão para 1, 2 milhões para 1, é a mesma métrica, porque isso são padrões ISOs, né, internacionais de métricas, mas o laser contribui para que eu alcance maiores níveis de contraste. Não é à toa que, se vocês olharem no portfólio da Epson hoje, os projetores de lâmpada, eles têm uma performance, por exemplo, a família do 40-40, 50-40, 60-40, você tem um contraste de 1 milhão para 1, é uma coisa brutal. Né? Mas quando você parte para a família laser, esse contraste no LS10000 é dito como infinito e no LS100 é 2 milhões e meio para 1. Então a tendência é, sim, projetores laser, tecnologia de fonte de luz laser permite o alcance maior dos níveis de contraste. Né? Mas isso não quer dizer que projetores que tenham lâmpada não tenham contraste muito bom. E vale lembrar que é o seguinte: acendeu uma luz ou uma coisinha no ambiente, esse contraste de 2 milhões e meio para 1 cai para 50 para 1. Né? Então é uma fantasia achar que esses níveis de contraste eles são alcançados em ambientes que não estejam 100% vedados de luz. Esses contrastes altos só são para ambientes vedados de luz. Ambiente. Bem, aproveitando essa pergunta, né, de laser e lâmpada, o Edmur Neves enviou aqui para nós. A Epson pretende encerrar a produção de projetores que utilizam lâmpada de mercúrio até 2020, conforme a convenção de Minamata? Uhum. Da outra vez eu acho que surgiu uma pergunta dessa também. E aí a gente tem que esclarecer essa convenção de Minamata pelo seguinte: existe uma convenção que foi lançada lá no Japão, onde os fabricantes de produtos, né, que embarquem alguns níveis de mercúrio, eles parem de produzir esses produtos até o ano de 2020. Que tem sido divulgado no mercado até por algumas empresas esse acordo, esse convênio. Né? Então a primeira informação que eu tenho para dar, respondendo a pergunta, é: sim, a Epson deve ter, por uma questão de mercado, um processo de transição de projetores fonte lâmpada para fonte laser. Isso deve acontecer numa janela ainda, vamos dizer, de 3 a 5 anos. Se eu falo de 3 a 5 anos, nós estamos falando depois de 2020. Né?
Você fala assim, mas depois de 2020 todo mundo vai ser proibido de comercializar. É aí que vem um ponto interessante. E a Epson tem um documento oficial, né, dentro dela para tirar dúvidas de instituições de ensino e tudo. Essa convenção, ela existe e ela tem uma lista de equipamentos lá. E lâmpada de projetor não está nessa lista. Então, assim, a lâmpada do projetor, ela não pertence à lista dos produtos que estão dentro desse acordo, né? E erroneamente, ou talvez até para se gerar uma confusão no usuário final, né? Algumas empresas elas vão para o mercado e levam a convenção e mostram, olha, você não pode comercializar produto depois de 2020, como é que você vai investir num projetor de lâmpada por uma convenção? Eu particularmente, como um cara bastante ligado no eco-friendly, né, em empresas que são assim, eu convido todos vocês a conhecerem. A Epson tem uma página, né, sobre o quanto essa companhia é responsável, né, por, vamos dizer assim, por produção de produtos sem impacto no ambiente. Nós temos como é que fala, um documento oficial da Epson que em 2050, para você ter uma ideia, até 2050 o processo de produção de tecnologia da Epson não vai emitir nem CO2. E eu duvido, não vou falar duvido, talvez assim, eu aposto que a Epson deve estar entre os top 5 fabricantes de tecnologia do mundo, somando todos os que fabricam, que mais se enquadram em normas internacionais de proteção ao meio ambiente, né? Então ela é muito responsável quanto a isso. Essa transição do projetor lâmpada para o projetor laser é uma tendência, ela vai acontecer, né? Mas lembrem-se que nesta convenção que foi criada de Minamata, a lâmpada do projetor não é um item que pertence a ela, né? Então, deixando muito claro, a escolas, instituições de ensino, integradores que possam estar acompanhando esse webinar e que também atendam esses clientes quando forem impactar, a Epson tem um documento oficial esclarecendo isso. Então, não se preocupem, né? Lâmpada de projetor não pertence a essa convenção e sim a Epson vai passar por esse processo de transição e de substituição entre lâmpada e laser. Curiosamente, se vocês observarem, não é só a Epson que vai participar dessa transição, né? Então, quem são as marcas que vendem projetores com lâmpada no mercado? Quem são as marcas que vendem projetores laser no mercado? Eu tenho 3 grupos aqui. Eu tenho um grupo que só vende laser, e esse grupo é o grupo que levanta a bandeira do Minamata, por não ter tecnologia de lâmpada. E eu tenho o grupo que hoje, eu acredito que são só 2, né? Porque eu não tenho ninguém hoje que não esteja com os 2, né? Uhum. E eu tenho todo um outro grupo do outro lado, que é o grupo da transição, vamos chamar assim. É o grupo que tem lâmpada e que está passando por uma transição, né, do lâmpada para o laser. Curiosamente, né, nesse mercado eu teria, então, a necessidade de fazer com que todas essas empresas que estão respeitando a convenção e que vão passar por essa transição, que acelerassem os seus processos, né? Mas como, mais uma vez, a lâmpada não pertence a esse acordo, né, e hoje causa uma confusão nos clientes, todas as empresas que têm lâmpada vão continuar vendendo num processo de transição e sim, mais cedo ou mais tarde, essa lâmpada não vai mais pertencer aos projetores. Bacana. Bem, temos mais algumas perguntas aqui, podemos estender mais 7 minutos. Vamos até 12:30 para quem tiver disponibilidade, a gente responde mais algumas. Ok, vamos lá então. O Thiago Ros enviou aqui. A resolução do modelo L100 é WXGA? É possível ajustá-lo para Full HD? Ele acaba criando uma faixa preta em cima e embaixo. Como fica o resultado? Isso é uma questão que realmente gera dúvida no mercado entre projetores que sejam nativos 1080p e projetores que sejam WXGA. De fato, o projetor LS100 não tem resolução nativa 1080p. A resolução nativa dele é WXGA, o que gera o formato de imagem ser 16:10 e não 16:9. Né?
A resposta é a seguinte: o fato do projetor hoje ter um contraste, um nível de contraste 2 milhões para 1, vai tornar essa faixa, que sim, ela é existente, muito menos perceptível do que se ele não tivesse esses níveis de contraste, né? Como é que eu rebato essa faixa numa instalação profissional? É só eu instalar uma tela que ela tenha uma borda preta em cima e embaixo. Eu chamo a empresa que vai produzir tela para mim, por exemplo, e falo, olha, aqui na borda de cima, geralmente as telas profissionais elas têm isso. Eu quero deixar essa borda de cima aqui um pouco maior e eu posiciono essa faixa em cima da borda preta. Porque o preto, a borda preta, ela absorve a luz. Então eu vou ter o quê? Uma faixa em cima de uma borda preta, sendo que a faixa já tem, em função do contraste ser muito alto, uma percepção muito, muito baixa. Então ela praticamente, né, ela anularia essa faixa, né? Mas nós acreditamos que pelo nível do contraste, essa faixa ela vai ser pouco percebida pelo cliente, gerando assim pouco incômodo visual na hora que ele estiver projetando o conteúdo dele. O Alexandre perguntou aqui se a Epson tem interesse em entrar numa linha de cinemas comerciais. Boa pergunta. Hoje existe uma empresa, né, uma corporação lá internacional chamada DCI, né, que é Digital Cinema Incorporation. Ela é encabeçada pelos estúdios americanos, né? Inclusive a Sony é um dos membros dessa associação, né? Dessa associação dessas empresas. Essa associação, o que ela faz? Ela é responsável por colocar regras em todas as especificações de dentro de uma sala de cinema, não só do projetor, o áudio, né, a acústica, né? Então tudo isso passa por um processo de normas técnicas criadas por eles. No caso da linha de projetores, somente 4 fabricantes estão homologados para vender projetores para cinema digital: Sony, Barco, Christie e NEC. Só essas 4 marcas produzem projetores para lá, mas o projetor, ele é um projetor e ele tem um sistema de controle, um computador embarcado, né? Porque essa instituição, ela quer ter controle, primeiro, de antipirataria, né? Todo o conteúdo ele é controlado, quantas vezes foi passado, tem todo um sistema de computação antipirataria, homologado, criptografia, e além disso, essas marcas e tecnologias estão homologadas, né, para as salas de cinema, e são completamente controladas por eles lá. É um mercado interessante, é um mercado muito grande, mas a sinalização que eu tenho de dentro da Epson hoje não é de um movimento da Epson tentar pertencer a esse grupo, né? Mas da Epson criar produtos, né, de home cinema que atendam às mesmas especificações técnicas de uma sala de cinema. Mas a Epson, pelo menos até hoje, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas até hoje oficialmente nunca deixou qualquer tipo de menção de que se interessa por entrar no mercado de cinema digital, né? Até mesmo que é um outro business. Então são só essas 4 marcas. E até onde eu sei, se eu não me engano, para qualquer outro fabricante pertencer a esse grupo, uma das marcas teriam que sair, né? Eu acho que não pode ter mais do que 4 marcas bem limitado. Por convenção deles, né? Eu acho que essas 4 marcas que estão lá, elas estão bem posicionadas, tem um business delas para esses segmentos, para esse segmento. Ok. Vamos lá para a última pergunta, né? Quais as principais diferenças entre o projetor 2040 e o 2150? Tá. É uma substituição de plataforma, né? Eu saio do 2040, assim que eu chamo, né? O 2040 eu chamo de 2040. E o outro é 2150. 2150, que é o produto novo, né? Certo. Então, basicamente, quando a Epson fez essa atualização, eu destacaria aqui, né, 2 benefícios, né? Na verdade, 3, porque o 2150 traz um recurso a mais que tinha no 2045 que não tem no 2040. Eu colocaria 3 comentários. O primeiro comentário, ele está relacionado com o contraste, né? Houve uma melhora no grau de contraste dos projetores, né? No nível de contraste.
Se eu não me engano, eu saí de 30 mil e vou para 60 mil para um. Eu dobro, né, o contraste. O contraste é um dos benefícios mais fortes do projetor. Então esse é o primeiro. A segunda é a questão do 2150 trazer o módulo do Miracast, né, que o 2040 ele não traz essa possibilidade. Né? Então ele é o mais completo, é um projetor mais completo, o 2150. E o terceiro comentário é flexibilidade de instalação, porque o projetor 2150 traz um lane shift manual vertical. Né? Então eu ganho uma flexibilidade a mais para instalar esse produto, e o 2040 ou 2045 ele não tinha nenhum lane shift físico, né? Você só tinha os ajustes de keystone mesmo tradicionais do projetor. Então basicamente são essas três características. Tá certo. Tá bom? Então encerramos as perguntas, né? Ficaram algumas aqui. Depois nós iremos avaliar, a equipe da Dealer vai entrar em contato, se algumas o Gabriel puder nos ajudar aqui a responder. Sim, claro. Após o webinar, nós também vamos mandar com a resposta dele. Tudo bem? Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação da Epson, pela apresentação, e gostaria de agradecer você aí que nos assistiu, que deu a sua audiência para o nosso webinar. Muito obrigado.